Pessoal, a gente vai falar sobre as garantias e vedações do Ministério Público, semana 12, dia 6. Então aqui vai a composição do Ministério Público. Então o Ministério Público abrange, tem dois Ministérios Públicos aqui, ó, os chamados Ministérios Públicos Comuns pelo STF. Tem o Ministério Público Comum e o Especial. O Especial é aquele que atua junto aos tribunais de contas dos estados e da União. Veja que o Tribunal Especial, então o Ministério Público, Especial, que atua junto ao Tribunal de Contas, não é abrangido pelo Ministério Público Comum. Então o Ministério Público Comum só tem quem? O MPU e o Ministério Público dos Estados, perfeito? Então o MPU a gente já viu que é o MPF, o MPT, MPM, MPDFT. E depois nós temos então os Ministérios Públicos dos Estados. Veja, o parágrafo 1º do artigo 128 vai dizer que o Ministério Público tem por chefe, o da União, tem por chefe quem? O PGR, Procurador Geral da República. Já temos questões, já vi questões que falam só que o chefe do Ministério Público da União, o examinador diz que é o Procurador Geral Federal. E o cara olha, aparentemente está certo. Não, é o Procurador Geral da República. Nomeado por quem? Pelo Presidente da República. Dentre os integrantes da carreira, maiores de 35, após a aprovação do seu nome pela maioria absoluta. Sempre a maioria absoluta, normalmente, não sempre. Exemplo que não seja a maioria absoluta é o STM, ok? Então, dos membros do Senado Federal. Então, é sempre o Senado Federal? Sim, sem a presença, então, da Câmara dos Deputados. Ou seja, não é o Congresso Nacional, e sim o Senado Federal. Mandato de 2 anos. Olha que interessante aqui, ó. Permitida a recondução. Veja que a redação está dizendo aqui, permitida a recondução, pode ser, vou escrever aqui, ó, pode ser mais de uma, certo? Então pode ser mais de uma recondução. Já os demais procuradores gerais, ele é permitido somente uma. Quais os demais? Procurador-geral do Trabalho, por exemplo. Procurador-geral do Estado, por exemplo, que é o de Justiça, ok? Então neles é permitida apenas uma recondução. E este, mais de uma recondução. E aqui na lei complementar que trata da carreira, aí, lei complementar 75 de 93, diz que o PGR é o chefe do Ministério Público da União, nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, maiores de 35 anos. Olha aqui, ó, permitida a recondução, precedida de nova decisão do STF. Tantas quantas forem as vezes das reconduções, serão também aí as aprovações do Senado pela maioria absoluta. Da mesma forma, a aprovação ocorre a destituição. Então a destituição do PGR eventual será de iniciativa do Presidente da República e deverá ser precedida de autorização pela maioria novamente absoluta de quem? Do Senado Federal. Então o Senado aprova pela maioria absoluta e também o Senado também vai aprovar, ou seja, vai autorizar a destituição do PGR pelo presidente por meio da maioria absoluta dos seus membros aí, ok? Os Ministérios Públicos dos Estados e do DF e territórios formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira na forma da lei respectiva para a escolha do seu procurador-geral, ok? Então veja que o DF vai ter quem? Um procurador-geral também, ok? Aí o chefe mas ele não pertence ao MPU? Pertence, nós já vimos, ele pertence ao MPU e vai ter um chefe, então aí um procurador-geral do Distrito Federal e territórios, vai ter um procurador-geral do Ministério Público do Trabalho, vai ter um procurador-geral do Ministério Público Militar. Então cada um deles terá um chefe. E aqui está dizendo que os estados e o DF
formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira, da respectiva lei, né, da escolha PGR, que será nomeado pelo chefe do Poder Executivo. Agora, só o detalhe, o MPDFT vai ser nomeado por chefe do Executivo, que é o governador do estado do Distrito Federal. Quem é? Presidente da República. Por que é o presidente da República? Que o MPDFT, ele integra quem? O Ministério Público da União. Então, quem nomeia, quem é o chefe do Poder Executivo? Presidente da República, ok? Veja aqui, ó, mandato de 2 anos, agora permitida uma recondução. Perfeito? Parágrafo 4 vai falar que os procuradores gerais dos estados e do DF poderão ser destituídos da mesma forma pela maioria absoluta do Poder Legislativo, na forma da lei complementar respectiva. Aqui, Poder Legislativo, leia-se deputados estaduais e distritais. Distritais? Não. Deputados. Seria Poder Legislativo, deputados aqui estaduais. Seriam os deputados distritais? Seriam, mas o MPDFT pertence à União, então não cabe aos deputados estaduais, e sim, então aqui Ministério Público dos Estados e o Ministério Público da União vai ser quem? O Senado Federal. Ok? Em que pese esteja escrito aí Poder Legislativo, ok? Então o Poder Legislativo da União é composto pelo Câmara dos Deputados e o Senado Federal, mas nesse caso aí, pela lei, quem é? O Senado Federal, quem aprova. Parágrafo 5º vai falar sobre as garantias e as vedações. Então vamos ver. Então, as leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos procuradores gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas relativamente aos seus membros. As seguintes garantias. Então aqui nós temos garantias que são as mesmas dos magistrados. Vitalicidade, que é o que? Uma forma mais rígida de uma estabilidade, que esta aqui é somente, ela é adquirida após 2 anos, não a 3, que é a estabilidade do servidor público. Aqui são os membros, então são 2 anos. Não pode perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado. Então não há que se falar em processo administrativo para perda de cargo aí quando for um membro do Ministério Público, ok? Inamovibilidade. Então, salvo por motivo de interesse público, então essa aqui é a exceção. Exceção, então, pode ocorrer a remoção. Para ocorrer a remoção, tem que ter a anuência do membro, devidamente motivado aí. Agora, mediante a decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto maioria absoluta de seus membros, assegurada a ampla defesa aí quando for o caso, certo? Quando for a pedido, por exemplo, que quando for exatamente por motivo do interesse público, então não houve o pedido. Então, se não houve o pedido, vai ser assegurada a ampla defesa. Então, o cidadão aí, o membro, ele poderá julgar, trazer aí algumas fatos que poderão ser cruciais aí na apreciação dessa remoção dele, ok? Então, regra, eles são inamovíveis. Exceção, poderão ocorrer por interesse público, ok? Poderá ocorrer por interesse público, mas vai ter o que? O órgão colegiado
Então, condição 1, órgão colegiado. Condição 2, voto da maioria absoluta dos seus membros. E condição 3, assegurada a ampla defesa. Então, tem 3 requisitos aí dentro para ser removido aí um membro. Que mais? Irredutibilidade de subsídio, como os demais aí, ok? Vedações. Não pode, então, receber a qualquer título, sob qualquer pretextos honorários, percentagens ou custas processuais, diferentemente do que ocorre, por exemplo, com o pessoal da AGU. Então, aqui eles não podem receber honorários, ônus de sucumbência, etc., qualquer coisa. Não podem exercer a advocacia. Aqui tem uma exceção da exceção da exceção. Qual é a exceção? Quando ele entrou antes, então entrou na carreira, antes da Constituição Federal, e ainda preserva quem? A OAB. Então, nesse caso, ele pode exercer sim a advocacia. Esse cara nem existe mais, né? Já foi, aposentou já há muito tempo. Participar não pode, então, da sociedade comercial na forma da lei. Então, é vedado. Aqui poderão exercer a advocacia, então, respaldado no parágrafo 3º do artigo 29 da DCT, os que integravam a carreira na data da sua promulgação e que desde então permanecem regularmente inscritos na Ordem de Advogados do Brasil. A gente falou. Vedação ainda. Exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer função pública. Então não pode. Não pode. Mas temos uma exceção. Qual é a exceção? Uma de magistério. Igualzinho magistrado, igualzinho juiz, ok? Também não pode o quê? Exercer atividade político-partidária, certo? Questão não cobra, mas antes da promulgação da Constituição de 1988, quem já estava na carreira também pode ser licenciado para participar, para pleitear um cargo aí no Poder Legislativo ou Judiciário, no Poder Executivo, chefe do Executivo. Ou seja, atividade político-partidária é possível, ok? O que mais? Vedado também receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei, ok? Voltando aqui, exercer atividade político-partidária, ainda que peça licenciamento, ok? Se eu quero exercer uma atividade política partidária, devo ser afastado. O quê? Definitivamente. Somente nesse caso que poderá ocorrer, ok? Aplica-se aos membros do Ministério Público da União ou Ministério Público Estadual, qualquer um deles, até o Ministério Público que atua perante os tribunais de contas. O artigo 95, parágrafo único, inciso 5º, que vai falar o quê? A vedação ao juiz de exercer a advocacia no juízo ou tribunal aonde? No qual se afastou. Então, somente nesta localidade que vai ter essa chamada, entre aspas, quarentena. Ok? Antes de decorridos 3 anos do afastamento, para não ter nenhuma influência no cargo por aposentadoria ou exoneração. Então,
eles são vedados aí, então exercer a advocacia, mas no tribunal o juízo do qual se afastou. Então nos demais ele pode sem problema, ok? Então seria isso. Vamos para o próximo para depois ir para as questões.